Bom dia, povo amado. São 4:30 da manhã e eu resolvi, tô em falha com vocês, porque eu falei que ia publicar logo um vídeo, mas eu tava cuidando dos problemas de saúde. Mas hoje eu queria aqui chamar vocês pra gente falar um pouquinho sobre filhos, né? Sobre família. A gente começa mesmo falando sobre a criação, né? Sobre a família, a importância da família. E uma coisa que eu queria falar aqui com vocês, a primeira coisa que eu queria já deixar aqui. A palavra de Deus declara que a herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Está lá em Salmo 127, 3. Os filhos não nos pertencem. Eles são propriedade de Deus. O Senhor apenas nos confiou o cuidado deles e um dia teremos que responder perante ele por isso. Ou seja, Deus nos criou, criou o homem, a mulher, e a eles deu a missão de ter filhos, né? De gerar filhos nesse mundo. Eu estou falando para você que é pai, que é mãe, para você que pretende ser pai, ser mãe, e para você que diz assim: ah, Deus me livre de filhos. Primeira coisa, filhos são bênçãos. Todos nós somos bênçãos. E quando Deus nos dá um filho, Ele nos está dando a maior herança, que é a responsabilidade de criar um filho, de amá-lo, de criá-lo, e não de matá-lo, né, na concepção. Não, isso não, porque Ele também nos deu a responsabilidade. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a minha mãe e meu pai, né, casaram, constituíram família, e eu sou a primeira filha do casal, né? Então eu fui concebida. Minha mãe casou muito nova, 22 anos, assim como eu. Meu pai era 11 anos mais velho do que minha mãe. Meu pai era paraibano, aquele paraibano macho, assim, da cabeça muito retrógrada mesmo, aquele machismo imperial. E a minha mãe era muito nova e tinha vontade de estudar, de crescer na vida, de vencer. Só que meu pai sempre tolhia minha mãe, né? Meu pai sempre tolhia minha mãe. E a gente vai falar sobre essas coisas de família com o tempo. Mas o fato é, a minha mãe ficou grávida de mim. Sou a filha mais velha. E ela não aceitou essa gravidez como deveria aceitar. Como geralmente, digamos assim, as mães aceitam a felicidade de estar grávida, de ter o primeiro filho, aquela coisa. A minha mãe não foi assim. A minha mãe, ela não queria ter filhos, porque não estava nos planos dela. Ela casou muito nova, disse que casou porque queria ter a vida dela. Essas coisas que a gente também pensa, né? Mas o fato é, ela não queria. Então, eu fui concebida, mas a minha mãe não queria essa criança que vos fala. E aí, o que aconteceu? A minha mãe teve uma gravidez muito conturbada, ela enjoava muito. E isso só foi contribuindo para que ela não entendesse aquela situação e fosse criando uma certa rejeição àquele feto que ela carregava. E no dia do parto, quando ela sentiu as dores do parto, ela sofreu muito, minha mãe sofreu muito. Na época, eu morava em... Eu não, a mamãe. Morava em José de Freitas, né? E ela começou a sofrer muito cedo para ter o neném. E isso aí foi piorando, acabou que ela veio para Teresina ter a criança aqui. Foi um parto difícil, um parto demorado, né? Parto normal, forçado até. Demorada, ela sofreu muito. E quando eu nasci, ela não quis me ver. Ela disse que não queria saber dessa menina velha, feia e fedorenta. Por que isso? Porque o trabalho de parto demorou muito, demorou demais. E eu nasci inchada, arroxeada, como ela mesmo disse, eu estava roxa, horrorosa, fedorenta, com aquele líquido velho.
Olha só a mentalidade de uma mãe falando isso para um filho. A minha mãe me falou. Falou exatamente isso que eu tô falando para vocês. Eu, quando ouvi essa história, naquele momento, eu não associei que aquela história que ela estava me contando poderia estar gerando em minha mente algo que pudesse me prejudicar futuramente. Estaria gerando em mim uma determinada crença limitante que ia me impedir de fluir como eu iria querer fluir no futuro. E isso veio desde a concepção. Por que desde a concepção? Porque o feto sente os nossos sentimentos, sentimentos da mãe, que a mãe carrega, o que ela passa. Tudo que ela vive durante aquela gestação, ela passa para o feto. Então, eu comecei a ter essas crenças desde a minha concepção. E isso, querendo ou não, ela atrapalhou muito o meu crescimento, o meu desenvolvimento. Minha vida foi muito cheia de conturbações por conta dessas crenças que já eram geradas na minha cabeça. Então, eu chamo a atenção aqui para você que tem filhos. Ainda é tempo. Ainda é tempo de resgatar tudo isso que a gente gera para os filhos da gente, mesmo sem querer. Mesmo sem ter a consciência de que nós estamos prejudicando nossos filhos, assim como minha mãe fez comigo. Então, nunca é tarde para a gente limpar isso do coração, limpar isso da mente e superar, ressignificar. O que aconteceu comigo? Isso me chocou sim, chocou muito. Quando eu soube de tudo isso, chocou. Mas eu ria da situação. E isso, em nenhum momento na minha cabeça, me dizia assim, olha, isso aqui vai te prejudicar, isso aqui gerou crenças limitantes, tu vai ter que limpar tua cabeça. Não, eu achava que isso não tinha importância nenhuma para mim, não tinha significado para mim. Isso é importante, porque a gente também acaba como é que eu posso dizer? A gente acaba atropelando os nossos sentimentos, a gente acaba sem entender, a gente não tem essa consciência de que essas coisas nos prejudicam. E eu estou aqui de carteirinha dizendo para você, prejudica sim. Mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente ria da situação naquele momento, mas isso prejudica sim. Porque aquilo já ficou aqui, ó, no nosso HDzinho. Já guardou, já ficou. Entendeu? Ficou guardado aí. E ficou a mágoazinha aqui, mesmo que você não perceba. Ah, mas o que é que a gente tem que fazer para superar isso? Ressignificar. Aprender, estudar. Saber como é que a gente limpa esse HD, como é que a gente limpa esse coração. Tirar da gente, afastar da gente todos esses sentimentos que podem contribuir para que a gente não cresça, não gere riqueza. A nossa mentalidade, ela é criada desde o feto. Desde a nossa concepção, nós já vamos criando as nossas, já vamos formando o nosso HD de pouquinho. E quem forma esse HD é o ambiente, é a família, são os parentes, são os amigos, é o que vai acontecendo no meio do caminho. Então, depende da nossa caminhada, tudo que vai ficando no nosso HD, tudo que a gente vai ouvindo, tudo que a gente vai assimilando, tudo isso vai influenciar na nossa vida. Mais dia, menos dia, a conta chega. E aí, se eu não estiver preparada, a cabeça pira. Pira porque eu pirei. Isso aí eu vou dividir com vocês todos esses caminhos que eu passei, tudo que eu vivi, tudo que foi possível, tudo que eu ressignifiquei, tudo que eu estou ressignificando, entendeu? Tudo que eu estou aprendendo e aprendi com esse período todo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, você que é mãe, que é pai, que já tem os filhos crescidos, que já geraram certas crenças na cabecinha deles, no HD deles, então, sente com seus filhos, conversem com eles. Olha, isso é tão importante. Vocês não sabem o que é você crescer sem diálogo entre os pais. Eu cresci assim.
Eu nunca tive diálogo com pai e com mãe. Vocês sabem que eu tinha realmente com meu pai e com minha mãe? Medo, pânico. Meu pai, eu tinha pânico dele. Pânico. Papai era como se fosse aquele empregador muito, muito perverso, sabe? E eu estava ali. Eu estava ali e era para eu aprender isso com ele. Eu queria tirar essa coisa dentro de mim, aquele homem dominador, aquele homem machista paraibano que diz assim: mulher não é nada, mulher tem que cuidar de casa, mulher tem que cuidar de família, mulher não pode trabalhar fora, mulher não é para estudar, mulher isso, mulher aquilo, mulher aquilo outro. É isso aí. Agora você imagina. Imagina viver muitos anos em meio a essa situação. Não é fácil. Mas hoje eu sei que o que os meus pais me deram, que meus pais produziram no meu HD, é o que estava, é o que eles podiam fazer por mim. Eles não podiam fazer mais, porque eles também tinham as crenças limitantes deles. Eles também já haviam de uma vida sofrida, já havia de uma vida escassa. E aí, como fazer para mudar? Eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Eles não tiveram tempo para isso. Meu objetivo é me desbloquear. Eu aprendi muito com isso. Muito, vocês não têm noção. E o que eu fiz? O que eu procurei fazer? Ainda quando os meus pais estavam vivos. Tem um capítulo aí que eu não posso contar tudo de uma vez, porque senão não tem nem vídeo para isso, tá? É um best-seller. Mas tudo bem. O que é que eu fiz? O meu pai, eu pedia perdão para ele, eu pedi perdão para ele. Engraçado você pedir perdão para uma pessoa que você acha que você não errou, que você não fez nada de errado. Mas para ele era difícil me pedir perdão. Ele não conseguia me pedir perdão por tudo que eu vivi, vocês vão saber mais na frente. Mas ele nunca conseguiu me pedir perdão, meu pai. Mas eu pedi perdão para ele. Eu pedi perdão para ele. Eu disse: pai, eu te peço perdão por tudo aquilo que você achou que eu fiz para você, ou que mesmo eu fiz sem saber. Porque se eu te magoei, se eu fiz alguma coisa que você não gostou, não foi por vontade própria. Foi sem querer. Foi sem saber o que eu estava fazendo. Eu tive a grandeza de limpar isso do meu coração e do meu HD. Eu já sei que nesse HDzinho eu tirei, ou tento tirar, não sei se já está 100%, porque isso é um processo, mas eu estou buscando cada dia mais aperfeiçoar esse processo de limpeza. Na minha cabeça, eu superei, eu ressignifiquei a criação que meu pai me deu, a maneira que eu fui tratada por ele. Eu ressignifiquei a maneira que eu fui tratada pela minha mãe, a rejeição, a ausência do meu pai. O meu pai era muito ausente na família. Eu não tive amor de pai e mãe como a gente passa para os filhos da gente. Como a gente tem com outras pessoas, eu não tive esse núcleo familiar de amor, de carinho, não. O meu núcleo familiar era de medo, de austeridade, de respeito supremo demais. Não era respeito. Respeito é diferente de medo. Respeito a gente conquista, medo a gente impõe. Acho que essa é o código. Eu realmente era medo, não era o respeito. Meu pai não conseguiu de mim o respeito e a admiração de filho, de filha. Ele me tinha através do medo. Bença pai, bença mãe. Pai chegava, eu me trancava. Eu e meu irmão, a gente se trancava dentro do quarto para não ter confusão, porque papai não podia ver menino brigar. Papai era caminhoneiro, então quando ele chegava em casa, Deus me livre. A gente
recebi ele lá no portão, benção pai, benção mãe, saí correndo e se escondi dentro do quarto o dia todinho. Só saía quando ele não tava. Impressionante como é a criação, minha gente. Como é colocar no HD de uma criança todas essas coisas. Imaginem vocês. Então, resgatem seus filhos. Ainda há tempo para isso. Chame seus filhos, peça perdão. Não peça, mas eu não fiz nada com meu filho. Você pensa que não fez. Assim como eu também acho que não fiz nada com meu pai. Mas eu sei lá na cabeça dele. Isso não quer dizer que eu não possa pedir perdão. Ou possa perdoar. Eu perdoei meu pai, sem ele me pedir perdão. E meu pai blasfemou muitas vezes no meu nome. Vocês vão ver aí, com o passar do vídeo, não dá pra gente fazer uma coisa muito grande. Mas vocês vão ver, eu vou contar tudinho pra vocês, devagarzinho. Então, chame seus filhos. O que eu quero deixar pra você hoje, é chame seus filhos. Troque, limpe, ajude seus filhos a limpar o HD deles e limpe o de vocês também. Ressignifiquem o que está lá dentro, porque vocês só vão passar de nível se você conseguir a grandeza de perdoar e ser perdoado, de pedir perdão, de perdoar. Perdoar não é esquecer, mas perdoar é ressignificar o passado e viver o hoje e o daqui para frente. O que a gente tem que viver é o agora, o hoje. Não é o amanhã, não, é o hoje, é o agora. Eu aprendi isso na UTI. Entendeu? Eu aprendi isso na UTI. Foi quase morrendo que eu aprendi que a gente tem que viver o agora. Não pensar no amanhã, não. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, viva o agora, o presente, o hoje. Chame seu filho, peça perdão, perdoe seu filho. Crie uma família harmoniosa, amorosa, limpa de coração e de cabeça, porque assim vocês vão crescer. Você cresce